Takeru é um perdedor culto que finalmente entra numa escola mista, após passar 3 anos numa escola só para rapazes. No entanto, esta escola é diferente do que ele inicialmente pensava, pois todos aqui controlam um poder chamado Maken. Takeru agora passa os seus dias vivendo com 3 outras garotas, enquanto tenta o seu melhor para encontrar um Maken adequado para si. A história começa com Haruka indo em direção à casa de Takeru. Descobre-se que ela vai encontrar seu amigo de infância após 3 anos. Eles costumavam treinar juntos no dojo, mas foram forçados a se separar quando Takeru foi enviado para um internato. Atualmente, Haruka é estudante do 2º ano do ensino médio e vice-presidente do conselho estudantil na academia Tenbai. Enquanto se pergunta que tipo de homem Takeru se tornou, ela chega à casa dele, bate na porta e o chama algumas vezes, mas ninguém responde. Finalmente, Haruka abre a porta e entra no seu apartamento. Enquanto isso, o rapaz culto tenta vestir as calças, pedindo a Haruka para esperar mais um pouco. De repente, as caixas de papelão estão prestes a cair sobre Haruka, mas, por sorte, Takeru consegue salvá-la. No entanto, ele usa isso como desculpa para a conquistar. Haruka agradece por ele a ter salvado, mas depois percebe a intenção. Em vez de a cumprimentar como uma pessoa normal, Takeru elogia-a por estar ainda mais bonita. Mais tarde, ambos caminham em direção à academia Tenbai, e é o primeiro dia de Takeru na escola. Haruka pergunta por que ele escolheu a academia Tenbai, e ele responde que era uma escola só para meninas que se tornou mista este ano. Para Takeru, que passou 3 anos no internato só para meninos, isso é um sonho que se tornou realidade. Ao chegar na academia, Haruka lhe diz que Tenbai é um pouco diferente das escolas normais. Ela apresenta uma variante diferente de festivais escolares e competições de artes marciais. Ela também acrescenta o fato de que a escola apresenta uma dança de festival e roupas de mico todos os anos. A imaginação do esquisitão começa a correr solta, mas um anúncio repentino chama a sua atenção. Os membros do comitê escolar são chamados para preparar a cerimônia de entrada, e Haruka sai ajudando Takeru a ir para o ginásio. Depois que ela sai, Takeru olha ao redor e ver as garotas o anima. Em seguida, Takeru começa a seguir as garotas, o que o faz se perder no pátio da escola. De repente, ele ouve uma explosão e vê 2 garotas se encarando com armas nas mãos. Elas se atacam com golpes poderosos, mas a outra consegue desviar e contra-atacar facilmente. Takeru fica confuso ao ver tal cena e nota Kodama pendurada na árvore rindo. Ele tenta sinalizar que o plano dela pode ser visto. Kodama logo percebe e começa a entrar em pânico. De repente, a espada da luta surge voando na direção de Kodama, e para evitar ser atingida, ela acaba caindo sobre Takeru. A queda resulta num beijo inesperado entre Takeru e Kodama. Ela começa a confrontá-lo e percebe o estranho símbolo em seu corpo. Depois, Kodama o solta e finalmente percebe que ele é o inimigo que ela tanto procurava. Mais tarde, a cerimônia de entrada começa e a diretora inicia o discurso chato. Ela recebe a todos na escola e os informa sobre o elemento que irão receber. Aos alunos caberá a tarefa de lutar entre si para conquistar os 8 Maken para si próprios. As atuais portadoras dos Maken são Garrett e Azuki, as mesmas garotas que estavam em combate há pouco. Azuki informa a todos que foi ela a vencedora daquela disputa. Com o intuito de humilhar o oponente, Garrett revela o hábito de Azuki de abraçar seus bichinhos de pelúcia enquanto dorme. De repente, Kodama aparece no palco e se oferece para demonstrar seus poderes Maken, escolhendo Takeru como seu adversário. Haruka tenta impedir esta batalha, mas o diretor acaba por permiti-la. Ela planeja se vingar pelas coisas que ele fez a ela. A batalha de 3 minutos finalmente começa, e começa de uma maneira muito normal. Kodama decide usar sua força bruta, e o fraco mal consegue bloquear seus ataques. Depois de um tempo, ela se cansa da luta inútil e usa seu elemento para atacar Takeru. Haruka está prestes a intervir, mas Inaru passa por ela e consegue bloquear o ataque de Kodama com seu próprio Maken. Isso surpreende a todos, pois ninguém tinha ideia de que Inaru possuía seu próprio Maken. Após salvar Takeru, ela o abraça e diz o quanto está feliz por finalmente conhecê-lo. Todos os alunos entram em pânico enquanto Haruka fica sem palavras. Ela mais tarde se apresenta como a pessoa responsável por proteger Takeru, como sua noiva. Em seguida, o tal degenerado recebe um beijo na bochecha, o que deixa Haruka ainda mais furiosa do que ela já estava. Após ter dado a Takeru a surra que ele realmente merecia, ela se dirige ao novo quarto dele e entra sem lhe dar um aviso adequado. Ela então encontra Inaru completamente à vontade no quarto dele. Ela informa Haruka que o próprio diretor permitiu que ela morasse com Takeru, pois ele é seu noivo. Ela ainda tenta atrapalhá-los quando, de repente, a porta atrás deles se abre. Kodama surge, comentando que um quarto para 3 pessoas é muito maior e mais bonito que um quarto individual comum. Nesse ponto, Haruka começa a se perder e Kodama a informa que tem seus próprios motivos para mudar para este quarto. Logo em seguida, Haruka sai e retorna com seus pertences, anunciando que passará a morar com eles a partir de agora. Segundo Haruka, é seu dever como superintendente do dormitório garantir que ninguém esteja fazendo Riz. As outras 2 garotas começam a provocar Haruka por ser amiga de infância de Takeru, o que a deixa bastante envergonhada. Depois todos jantam e vão dormir. Haruka acorda no meio da noite e percebe Takeru dormindo no beliche. Ela quer ter certeza de que ele está dormindo bem e decide ir vê-lo. No entanto, o que ela vê a choca completamente.
Na manhã seguinte, Haruka e Inaru estão ocupadas preparando o café da manhã, enquanto Takeru acaba de acordar e encontra um ferimento no rosto. Haruka o viu dormindo e abraçando Inaru, o que resultou em um golpe poderoso no rosto dele. Em seguida, ele vai lavar o rosto, já que o café estará pronto. Takeru abre a porta e encontra Kodama trocando de roupa. Ela surta e ataca os olhos de Takeru com seu poder elétrico. Enquanto toma café, Takeru sente nostalgia e elogia a culinária de Haruka. Kodama os lembra que não há tempo para relaxar, pois eles já estão atrasados para a escola. Todos correm para a escola porque, segundo Haruka, ninguém que mora com ela deve se atrasar. As 3 garotas mal conseguem chegar à escola, mas o perdedor é deixado para trás. A fim de ajudá-lo, Kodama usa sua habilidade para arrastá-lo em direção à escola. Haruka informa Takeru que a habilidade de Kodama é que ela pode mover coisas com uma força invisível. De repente, o presidente do Grêmio chega e repreende Haruka por estar tão íntima de um garoto. Haruka diz a Takeru que a pessoa à sua frente é provavelmente a aluna mais rigorosa da escola. Inesperadamente, uma rajada de vento revela seu plano, que tem um ursinho fofo. Todos notam o ursinho e começam a provocá-la por ser tão meiga. Por vergonha, a presidente do conselho estudantil foge. Mais tarde, Takeru entra em sua sala de aula com Inaru e a turma toda se surpreende ao ver Takeru entrar na sala com uma garota. Em seguida, a professora da turma entra na sala e se apresenta como Tomoka. A diretora da escola, Minori, também aparece e anuncia que a turma fará um exame físico. As meninas são as primeiras a fazer o teste e Inao sai depois de avisar Takeru. Todos os garotos desesperados, ardendo de ciúmes, lançam um olhar mortal a Takeru. De repente, Takeru se dá conta de que a escola é mista e pede a Tomoka para ir ao banheiro. Surpreendentemente, Kengo pede a mesma coisa, e ambos correm para o pátio e sobem na árvore em frente à enfermaria. Os 2 garotos cultos começam a espiar as garotas pela pequena fresta na cortina. Eles começam a classificar as garotas pela aparência, mas Takeru fecha os olhos de Kengo quando ele tenta dar uma olhada em Inao. Mais tarde, a classificação continua a aumentar e ambos se sentem felizes por se juntarem a uma escola mista. De repente, eles notam a voz de Kodama, que está no topo da árvore, encarando-os lá de cima. Em vez de refletir sobre suas ações, Takeru começa a pensar em como ela é fofa de perto. Kodama pula e aterrissa nos meninos, estampando o pé nos rostos deles. Ela os aconselha a ter coragem para confessar seus sentimentos em vez de espiá-los. Ambos partem depois de se desculparem com ela. O elemento dela pergunta a Kodama a razão pela qual deixou Takeru ir, pois tinha certeza de que Kodama não conseguiria controlar sua raiva. Kodama responde que não sentia a sensação de desconforto, e o sangue fervendo desde a primeira vez que se encontraram. Mais tarde, Takeru está tendo sua altura medida e ouve uma professora falando com os alunos de maneira questionável. É finalmente a vez de Takeru, que nota a enfermeira gostosa da escola, Aki. Isso faz perceber que os professores são tão bons quanto as garotas da academia. Depois, ela pede a Takeru que coloque a mão numa máquina, a Koranbu, que mede a compatibilidade com o Maken. A máquina não consegue identificar a sua compatibilidade com o Maken, o que é uma surpresa, pois não é algo que aconteça com frequência. Em seguida, Takeru e Inaru são chamados ao gabinete do diretor, e Haruka também se junta a eles. Após a reunião, Inao e Takeru estão sentados no banco quando uma bola de vôlei destrói o rosto de Takeru. Ele então nota um panfleto sobre recrutamento de clubes, e Inao informa que todos na escola devem entrar em um clube. Takeru não consegue mais controlar sua curiosidade e pergunta a Inao a razão pela qual ela quer protegê-lo e a verdade por trás de ele ser seu noivo. Ela ainda não responde e diz a ele que é um segredo. Depois, Takeru percebe que deixou sua marmita em casa e não trouxe a carteira dela também. Ele é forçado a comer os lanches que Inaru comprou, mas, por sorte, Haruka o salva e traz a marmita que ele esqueceu em casa. Ele pede a Haruka para lhe mostrar os clubes da escola para tornar o processo de decisão um pouco mais fácil. Isso lembra Haruka do que aconteceu na reunião. Gen, que é o criador de Koranbu, não acha que a máquina esteja errada, mesmo que tenha sido feita de peças ruins e material de baixa qualidade. No entanto, ainda foi uma surpresa, já que 3 pessoas com elementos não identificáveis apareceram na escola este ano. Um deles é Takeru e o outro é Inao. A última pessoa também é uma garota, mas o diretor parece um pouco desconfiado dela. O garoto sem cérebro pergunta a ele se ter um elemento não identificado é ruim. Todos responderam que sim, pois ele precisaria de um elemento para encontrar seu Maken compatível. O mais difícil para ele seria se defender dos outros. Inao também explica que as lutas só ocorrem se ambas as partes envolvidas concordarem e não haverá problema se Takeru amarelar todas as vezes. Até lá, Inao promete proteger Takeru, aconteça o que acontecer. Gen revela que levará quase um mês para ele terminar o Maken de Takeru. Depois que os alunos saíram, Minori e Gen conversaram sobre Takeru, que é aparentemente o filho do professor deles. A mãe de Takeru é quem está segurando o Maken, Kamuto. Gen a aconselha a parar de comparar réplicas aos 8 Makens, mesmo que seja algo criado por um deus. Mais tarde, Haruka o leva para ver todos os clubes, e cada um deles envolve o uso de elementos. Depois de dar uma olhada, Takeru pensa em entrar num clube tranquilo que não envolva o uso de elementos.
Finalmente, Takeru encontra seu clube dos sonhos, que é o clube de fotografia Gravure. A imaginação de Haruka voa, e ela pensa que Takeru provavelmente se aproveitará do clube para pedir a Inaru coisas arriscadas. Ela não permite que Takeru entre naquele clube e o convida a se juntar ao clube dela, que é o Kenkeibu. Takeru pergunta a Haruka sobre o clube Kenkeibu, e ela responde que é a equipe de ordem pública de Tenbai. Haruka é a presidente do clube, e Kodama também é membro. Takeru ainda não consegue decidir e quer levar o seu tempo. Inao diz a Haruka que ela também vai entrar se o Takeru decidir entrar. Em casa, Haruka está tomando banho e sai para perguntar a Inaru se pode pegar o shampoo dela emprestado. Por sorte, o jovem culto também está presente e a encara. Ela fica furiosa e joga a garrafa na cara dele. A caminho da escola, Haruka pergunta a Takeru se ele tomou sua decisão, mas ele ainda parece incerto. Para o convencer, Haruka começa a explicar-lhe todo o clube e as suas funções. Ela explica que é dever do conselho estudantil impedir as brigas entre os alunos e garantir que ninguém use seu poder de forma errada. O clube Kenkeibu apoia o conselho estudantil nesta questão. Haruka está confiante de que a escola pode ter ainda mais problemas, já que se tornou uma academia mista. Após a explicação, Kengo emerge de um arbusto e se apresenta. Takeru se lembra que ele é um degenerado e tenta proteger Haruka dele. No entanto, Takeru acidentalmente acaba tocando nas garras dela. De repente, uma garota chega e desfere um soco potente para se vingar do que ele fez. Felizmente, Haruka esclarece o mal-entendido antes que ele seja espancado e diz à garota que ele é seu amigo de infância. Depois, a garota se apresenta como Yurachi e diz a Takeru que ela é uma grande fã de Haruka. Ela começa a apertar a mão dele, sinalizando o fato de que ela ainda não confia num canalha como ele. Mais tarde, Kodama ouve falar de uma briga acontecendo no pátio da escola e vai verificar. A briga é entre Kai e Azuki. O garoto quer que Azuki saia com ele se ele vencer, e promete não a incomodar mais se ela vencer. Kodama chega e decide atuar como árbitra da batalha. Ela elogia Kai por lutar e mostrar seus sentimentos honestamente, em vez dos caras que espiam garotas pela janela. Eventualmente, a batalha começa e Azuki decide lutar sem um Maken. Ela dá um chute no rosto de Kai, mas não consegue causar nenhum dano perceptível. Ele revela que seu Maken é de aço maciço, o que o torna duro. Kai golpeia Azuki e o uniforme dela se rasga. Azuki muda os termos da batalha para Kai cobrir o custo do uniforme dela. Enquanto assiste a batalha, Takeru não consegue aceitar que um cara esteja batendo em uma garota e ninguém ouse interferir. Ele tenta intervir e proteger Azuki, mas as 3 garotas o impedem, pois ele só acabaria se machucando. De repente, uma luz começa a aparecer perto da boca de Takeru, e ele começa a sentir um tipo diferente de poder percorrendo seu corpo. Kai está prestes a desferir um golpe brutal em Azuki, e por sorte Takeru se joga na frente e absorve o ataque. Azuki aproveita essa oportunidade para chutar o rosto de Kai, vencendo a luta. Haruka grita para Azuki que a panela dela voou e ela precisa se cobrir. Mais tarde, Azuki e Haruka o repreendem por interferir na briga delas e ele se desculpa. Ele finalmente percebe que, embora as garotas dessa escola sejam fortes, a batalha deve ser justa, e o resultado deve ser concluído de forma honesta. Haruka revela que é isso que o clube Kenkabu faz e ele finalmente concorda em se juntar ao clube. Mais tarde, Kengo e Takeru são convidados para uma festa de boas-vindas no clube Kenkabu. Acontece numa fonte termal e o objetivo é aprofundar o laço entre os membros do clube. Mais tarde, as garotas começam a sair lentamente do vestiário usando seus trajes de banho. Ambos os rapazes cultos começam a olhar para as garotas. Isso resulta em serem atingidos pela presidente, que fica envergonhada com o que acabou de acontecer. Depois, Kengo informa a Takeru que Yuka é a irmã mais nova de Tomoka, e Yuka começa a apresentar a todos, começando pela presidente do conselho estudantil, Furin, seguida pela vice-presidente, Haruka, a secretária Kimi, e Mine Yuraki. As integrantes são Azuki, Chacha, Kodama, e por último, a professora orientadora deste ano, Aki. Após as apresentações, todos começam a aproveitar as fontes termais. Os membros do clube perguntam a Inao se ela está se divertindo e ela concorda, pois é a primeira vez que visita uma. Kodama se controla por um tempo, mas acaba ficando com ciúmes e tira o enchimento do maiô de Haruka. Ela começa a zombar dela por querer exibir ainda mais seu charme. As garotas começam a fazer coisas para impressionar, e os garotos, por outro lado, aproveitam as vozes que estão ouvindo. De repente, Kengo e Takeru notam um urso perto da fonte termal. As garotas decidem lutar contra ele, e Haruka quer cuidar disso usando suas armas. No entanto, as outras garotas a impedem, dizendo que um urso não pode ser maltratado assim. O plano é afugentá-lo sem machucá-lo. De repente, o urso começa a perseguir os perdedores e os joga no ar. Por sorte, é que consegue salvá-los, mas o urso não desiste. A perseguição recomeça, mas desta vez, Chacha aumenta a prancha de madeira e a usa para catapultar o urso. Kimi usa sua habilidade para criar uma almofada para o urso pousar em segurança. Os meninos ficam impressionados e Furin os informa que a habilidade de Kimi é tornar qualquer coisa realidade, enquanto Chacha aumenta o tamanho de tudo o que ela quiser. Feito isso, os membros dão as boas-vindas novamente aos novatos ao clube.
O clube todo está correndo voltas para treinar a resistência. Como sempre, os dois mais fracos estão com dificuldade para acompanhar as meninas. Azuki lhes diz que os membros do clube precisam fazer esse exercício todo dia, pois a atividade física é requisito do Makenkai. Para fazê-los correr mais rápido, Chacha usa sua estrela ninja, e os dois meninos correm ainda mais rápido com medo de serem cortados. Depois, Furin lhes ensina o básico do Makenkai e eles começam a adormecer. Ela fica furiosa e os atinge com sua caneta. A punição deles é correr mais 50 voltas para que fiquem bem acordados. Felizmente, Yuyuka lhes dá uma espiada no plano de Furin, que surpreendentemente é um gato desta vez. Os meninos ficam totalmente acordados depois de ver o gatinho. Depois, Kodama os está treinando para controlar suas mentes com meditação. De repente, eles ouvem a voz de Aki e toda a concentração some. Olhá-la faz surgir todo tipo de pensamentos de sedução em suas mentes, resultando em punição dos Shikigami de Kodama. De volta ao quarto, Haruka zomba de Takeru por ser um fraco, dizendo que algo assim não costumava ser um problema para ele. Para fazê-lo sentir-se melhor, Inaru começa a massageá-lo e os sons estranhos que ele faz começam a irritar Haruka. Ela toma a iniciativa e pressiona as costas dele, impressionando Inao. Enquanto o perdedor está recebendo uma massagem, Kodama o encara de fora do quarto e decide verificar seus poderes. Embora não consiga sentir nenhuma energia vindo dele, ela finalmente decide se mostrar e diz a Takeru para sair com ela. No dia seguinte, ele a espera no ponto de encontro, pensando que ela devia precisar de um simp para carregar suas bolsas. Enquanto isso, Haruka, Inaru e Kengo também estão presentes lá para ficar de olho em Takeru. Finalmente, Kodama chega e diz a Takeru que eles farão compras o dia todo. O esquisitão começa a encarar Kodama e a avisa que as roupas ficam muito bem nela. Depois, ambos vão ao shopping e um ursinho de pelúcia chama a atenção de Kodama. Ela o compra e suas compras só aumentam. Takeru, que carrega todas as caixas, começa a ficar cansado, o que o faz receber insultos da garota bruta. Enquanto isso, Kengo olha para a próxima loja que visitarão e fica chocado. Haruka também dá uma olhada e descobre que é uma loja de roupas. Kodama escolhe 2 modelos e pergunta a Takeru qual fica melhor. O rapaz culto a imagina usando ambos e conclui que os dois ficam deslumbrantes nela. Depois ela vai experimentá-los no provador, enquanto Takeru a espera lá fora. Enquanto os experimenta, Kodama começa a pensar na razão pela qual Takeru lhe transmite as mesmas sensações que o irmão dela. Entretanto, o número de clientes na loja continua a aumentar e está a ficar mais difícil para Takeru ficar parado. De repente, ele perde o controle e cai no chão, fazendo questão de olhar para Kodama através das cortinas. Depois de levar um chute no rosto de Kodama, os dois vão para um café próximo. De repente, Azuki, vestida de empregada, chega e os cumprimenta. No entanto, a expressão dela muda no momento em que ela vê Takeru. Ela fica furiosa com Kodama por trazer o esquisitão e se afasta depois de anotar o pedido deles. Takeru parece confuso com a falta de clientes no restaurante, e Kodama responde que não há tanta gente em Tembi para começar. E outra grande razão é a assustadora gerente velha deste restaurante. Depois, Azuki traz a omelete que Takeru havia pedido, mas há ervilhas nela, sabendo que Takeru as odeia. Após terminarem a refeição, eles saem e descansam um pouco no banco. Takeru ainda está surpreso por ter visto Azuki usando uma fantasia de empregada. Kodama também o informa que não conseguiu segurar o riso na primeira vez que a viu. Depois, Takeru menciona que o traje de empregada ficará bem na Kodama também. No entanto, Kodama logo percebe que seu principal objetivo ao convidá-lo é ver a marca em seu peito. Takeru pensa que pode ter feito algo para chatear Kodama, mas é exatamente o oposto. Ela se aproxima dele e pede a Takeru sem hesitação para deixá-la ver sua marca. Do nada, 3 nerds surgem e se dizem membros do fã-clube da Kodama. Todos limpam o caminho dela e verificam o restaurante que ela vai visitar. Suas habilidades de perseguição até lhes permitiram prever seus passeios semanais pela cidade. Os membros do fã-clube ainda dizem a Kodama que não podem permitir que ela saia com um bobalhão como o Takeru. No entanto, Kodama usa seu Shikigami para jogar os meninos na água. De repente, outra pessoa aparece, mas ele não é membro do fã-clube, e sim está aqui para lutar com ela. Ele revela seu Maken e a luta entre os dois começa. Depois de trocar alguns golpes, Rick diz a Kodama que ele poderá se juntar a Kimigari se conseguir trazer de volta um estudante talentoso de Tembi. Ele lança vários golpes contra ela e um deles acaba atingindo Takeru. Neste ponto, Kodama percebe que não há nenhuma marca em seu peito. Nesse momento, Kodama é atingida pelo ataque também e os dois caem na água. Ele acidentalmente beija Kodama e sua boca começa a brilhar, como fez ao salvar Azuki. Ele usa esses poderes para tirar Kodama da água e, em vez disso, começa a lutar contra Rick. A marca em seu peito reaparece, e Kodama conclui que ele possui a mesma habilidade que seu irmão. Takeru consegue quebrar as armas de Rick e acaba vencendo a batalha. Mais tarde, Kodama mostra sua apreciação dando um beijo em Takeru. Os membros do fã-clube, junto com Kengo, Haruka e Inaru, surtam ao ver isso acontecer. No dia seguinte, Haruka sonha que Takeru se tornou membro do clube dela.
Além disso, o quão próximo ele se tornou de Kodama a ponto de receber um beijo dela. Ao acordar, ela olha em volta para os dois meninas e percebe que ambas beijaram Takuru de uma forma ou de outra. Haruka sai e começa a treinar. Em breve, Takuru também se junta a ela, e quer perguntar sobre os poderes que ele tem usado, e a razão pela qual não consegue usá-los desde o incidente. Ele diz a Haruka que deseja aprender esses poderes e proteger os outros. Haruka vai embora depois de zombar dele, dizendo que a única pessoa que ele quer salvar é provavelmente Kodama. Na escola, Takuru abre a lancheira e não encontra nada além de ervilhas. Ele pergunta a Haruka sobre isso, e ela responde que ele precisa superar isso, e parar de ser um comedor exigente. Haruka fica irritada e está prestes a tirar a lancheira. Takuru tenta impedi-la, mas acidentalmente cai no chão, abaixando os shorts de Haruka no processo. Furen e Yuka entram na sala e ficam surpresos ao ver o que os outros dois estão fazendo. Nesse momento, Uruchi chega correndo e dá um soco que apaga Takuru. Ele tenta explicar que tudo não passa de um mal-entendido, e pede ajuda a Haruka. Ela parte depois de lhe dizer para não a chamar mais de irmã. Mais tarde, Takuru está sentado no telhado e nota Chacha e Azuki a ter uma luta de braço com os tipos musculosos. Chacha consegue vencer e Azuki diz aos membros do clube que não haverá mudanças no orçamento. Simultaneamente, Uruchi chega e diz a Takuru que o procurava. Ela informa a Takuru que são eventos para contestar orçamentos de clubes. Isso cala os clubes insatisfeitos com o orçamento. Por outro lado, o Grêmio Estudantil está em reunião, e Furen os informa sobre os incidentes na escola. Isso envolve vários alunos sendo atacados e perdendo a memória do ocorrido. Eles sabem que essas lutas não foram batalhas, mas espancamentos unilaterais. Para resolver este mistério, Takuru e Uruchi recebem ordens para reunir o máximo de informações possível. Antes de começar o trabalho, Uruchi o informa que o odeia profundamente, mas que precisam trabalhar juntos para concluir a investigação. Por outro lado, Haruka e Kimi estão inspecionando o clube de anime, e Kimi parece gostar muito. Após a inspeção, Kimi diz a Haruka que sua personalidade mudou, ficando um pouco mais suave com a chegada de Takuru. Ela discorda e começa a reclamar da inutilidade de Takuru. Durante a investigação, Uruchi é constantemente interrompida pelos roncos do estômago de Takuru, que não comeu nada no almoço. Ela se irrita e lhe dá seu sanduíche, o que a faz lembrar de quando Haruka também lhe deu um sanduíche. Ela continuou sendo uma boa amiga para Uruchi, e sua emoção por Haruka só aumentou. Depois de comer o sanduíche, Takuru começa a engasgar e pede suco a Uruchi. No entanto, ela fica furiosa e lhe dá um chute no estômago, dizendo para ele beber água em vez disso. Enquanto ele está bebendo água, uma garota desconhecida se aproxima de Takuru e pergunta se ele está procurando o culpado pelo incidente. Ela se oferece para ajudá-lo, mas começa a usar seus poderes assim que ouve o nome dele. Seus poderes incluem lançar uma rede no chão que prende o alvo, tornando impossível para eles se moverem. Felizmente, Uruchi aparece e está pronta para enfrentá-la. Uruchi começa a atacar, mas ela consegue desviar de cada um dos seus ataques sem falhas. Infelizmente, ela acaba presa na mesma armadilha, incapaz de mover os pés também. A garota revela ser a verdadeira culpada pelos incidentes, fazendo isso para atrair os superiores e batalhar com eles. As garotas começam a atacar Uruchi, e ela é atingida 2 vezes pelo ataque. Takuru decide pedir ajuda, mas Uruchi o impede, dizendo a Takuru que este é um trabalho que lhes foi confiado. Por outro lado, os membros do conselho estudantil notam que os dois não se contataram por um tempo, e um incidente pode ser a razão. Haruka não perde um segundo e sai correndo para verificar a situação. Enquanto isso, Uruchi decide nunca mais chorar, pois quer se tornar uma garota forte e independente como Haruka, ao contrário da perdedora chorona que está atrás dela. Mais um de seus ataques atingiu Uruchi, e este causou uma quantidade enorme de dano. Haruka percebe o local onde a batalha está acontecendo, e pede a Kimi para fazer uma plataforma para ela alcançar o local mais rapidamente. Finalmente, Haruka se junta à batalha e a garota tenta usar a mesma armadilha nela, mas parece inútil contra alguém tão forte como Haruka. Ao ver a condição de Uruchi, Haruka fica furiosa e saca sua Maken. Acontece que sua Maken pode abrir um portal extradimensional. Ela invoca uma espada e destrói sua pequena armadilha sem falhas. Haruka então a informa que o portal só se abre para um inimigo formidável, mas se recusa a abrir para lutar contra uma fraca como ela. A garota se irrita e tenta atacar Haruka, mas ela facilmente corta sua Maken e a ataca, vencendo a luta. Após a luta, Takuru pede desculpas a Haruka e Uruchi por ter sido um membro inútil do clube durante toda a briga. Takuru diz a Haruka que vai aprender e treinar para ser tão forte quanto ela, o que a deixa feliz. Ela o motiva dizendo que é definitivamente possível se ele se esforçar ao máximo como fez antes. Enquanto isso, os outros parecem preocupados, mas Kodama os informa que ninguém na escola pode vencer Haruka, e não há necessidade de se preocupar. Por outro lado, os verdadeiros culpados por trás do ataque parecem desapontados, pois a garota não conseguiu causar tanto dano quanto esperavam. Inao se lembra da primeira vez que conheceu Takuru. Estava chovendo e ela estava treinando sozinha. Takuru a alertou que era perigoso, que ela podia pegar um resfriado, mas ela não se importou. Ela logo acorda e percebe que foi há 8 anos que o conheceu pela primeira vez.
De repente, ele aparece na frente dela e ver um rosto feio de perto acaba assustando Inarro. Ele diz a ela que todos os meninos estão se trocando dentro da sala para a aula de educação física e ela terá que sair. Durante a aula de educação física, o diretor dá a cada aluno uma bola de cristal e os informa que a névoa escura dentro dela é chamada de elemento. Apontar é fácil, mas controlá-lo é onde as coisas ficam mais difíceis. A primeira tarefa deles é focar e concentrar a névoa no centro da esfera. Ele consegue controlá-lo por um segundo, mas retorna ao ponto original após perder a concentração por um instante. Depois, Takuru diz a Kango que a culpada que eles pegaram no outro dia havia esquecido tudo o que fez, e era como se outra pessoa estivesse no controle de suas memórias. De repente, Minori deu um tapa na cabeça dos garotos por estarem conversando durante a aula e os obrigou a observar como ela utilizava os elementos. Minori então escolhe Ken para ser seu oponente, e após concentrar os elementos ao redor de todo o seu corpo, ela consegue aniquilar completamente o gorila com um único e poderoso golpe. Após o fim da aula, Haruka avisa Takuru que tem assuntos do Grêmio para resolver e pede que ele compre mantimentos antes de ir para casa. Enquanto isso, Inao ainda está sentada na sala de aula, pensando na época em que os dois brincavam juntos no parque. Takuru interrompe seu devaneio e pergunta se ela quer ir às compras. Eles compraram tudo o que Haruka pediu e estão finalmente a caminho de casa. Começa a chover e Takuru de repente para, dizendo a Inao que não consegue mais se controlar. Ele a informa que está cada vez mais difícil segurar e que ele quer fazer isso. Inao percebe que o rapaz culto só poderia estar pensando em truque do charme. Ela hesita por um minuto, mas finalmente concorda só para descobrir que ele estava falando do banheiro. Depois que ele termina de usar o banheiro, Takuru menciona como está chovendo forte e Inao acrescenta que estava chovendo assim naquele dia também. Takuru parece curioso e ela quer que ele se lembre sozinho. Inao informa que foi o dia em que se conheceram, mas ele ainda não consegue se lembrar. Takeru pede a Inao para apenas contar, mas ela recusa. Lágrimas começam a se formar em seus olhos e, segundo ela, não há sentido em contar se ele não se lembra sozinho. Depois, Takeru pede que ela volte ao dormitório e Inao diz para ele ir embora, pois ainda quer ficar no parque um pouco. Mais tarde, ele parte e Inao pensa que só quer que Takeru se lembre porque é uma memória preciosa para ela. Enquanto isso, Kengo anda pela cidade e nota Inao caminhando para a montanha. Ela continua subindo a trilha e encontra um gatinho abandonado. De volta ao dormitório, Takeru é repreendido por Haruka por deixar Inao sozinha. Todos começaram a ficar preocupados, pois a noite já estava a cair. Kodama diz a Takeru que as pessoas com laços especiais conseguem encontrar-se independentemente da distância. Como Inao é sua noiva, ela pensa que os dois também têm um laço e aconselha a Takeru a valorizar os sentimentos dela um pouco mais. Mais tarde, Takeru sai do dormitório para encontrar Inao e encontra Kengo, que está à espera lá fora. Ele informa a Takeru que viu Inao a ir em direção à montanha. Depois de perceber que Takeru poderia estar por trás das súbitas mudanças de humor dela, Kengo fica furioso e questiona Takeru sobre isso. Ele soca o nerd com força, ao ver o quão alheio ele é. Kengo diz a ele que, embora ele possa ser um degenerado, ele ainda não é o tipo de pessoa que faz uma garota chorar. Kengo tenta socá-lo novamente, mas dessa vez Takeru consegue bloquear. Ele empurra Kengo para longe e corre para a montanha para procurar Inarro. Depois, Kodama sai e diz a Kengo que ela mudou um pouco a sua forma de pensar sobre ele. De repente, o envelope que ele segurava se rasga e uma revista cai. Ela percebe isso e começa a caçoar do sujeito culto por ser um pervertido asqueroso. Enquanto isso, Takeru está correndo em direção à montanha, pedindo desculpas por ter esquecido algo que é importante para Inao. Por outro lado, Inao ainda está conversando com o gato e menciona o quanto está faminta. De repente, ela ouve alguém chamando seu nome e se distrai. Isso dá ao gatinho uma chance de escapar e ele acaba encontrando Takeru. Inesperadamente, uma rocha começa a cair onde o gatinho está. Ele começa a correr em direção ao gatinho e usa seu elemento após se lembrar do que o diretor lhes ensinou. Ele consegue acelerar seu corpo e salva o gatinho de ser esmagado. No entanto, a situação não termina aí, pois mais rochas começam a despencar. Felizmente, Inao chega e usa seu Meikan para destruir cada uma delas, salvando assim a vida de Takeru. Ela agradece a Takeru por ter salvo a vida do gatinho, e isso a faz recordar uma memória antiga, de quando Inao chorava após se ferir numa sessão de treino intensa. Para que ela se sentisse melhor, Takeru, como um idiota, bateu a cabeça numa árvore dizendo-lhe que ambos estavam na mesma situação agora. Mais tarde, Inao disse a Takeru que um dia queria ser sua esposa, e Takeru prometeu ficar forte para poder protegê-la. De volta ao presente, Takeru está carregando Inao nas costas e pede desculpas por não conseguir se lembrar da sua promessa. Ele pede a ela um pouco mais de tempo, pois fará o seu melhor para se lembrar. Ele também promete ficar forte o suficiente um dia para que ela não precise protegê-lo. Isso traz lágrimas aos olhos dela, pois Inao percebe que mesmo que Takeru não se lembre da memória, ele ainda não esqueceu o que ele disse a ela naquela época. Huru está gravando a paisagem, enquanto Medea conversa com a sacerdotisa na igreja. Medea lhe diz que este lugar é o seu lar, e que todos ali são a sua família. A conversa delas é subitamente interrompida por um telefonema, e Huru já sabe que é algo relacionado ao trabalho.
Eles deixam todo o trabalho para trás e partem imediatamente. Por outro lado, Celia está cantando suas músicas para a multidão e o telefone dela também começa a tocar. Ming, que está ocupada cuidando do ladrão, também recebe uma ligação. Isso alerta o ladrão e ele encontra o esconderijo dela. No entanto, não importa, pois ela cuida do ladrão com um único chute e sai. Enquanto isso, Minerva lê mangá e toma chá quando também recebe a ligação. Mais tarde, todos que receberam um telefonema seguiram para a Academia Tenbi em seus helicópteros. Na academia, Jen finalmente terminou o Meikan de Takeru e corria pela academia à sua procura. Ele finalmente consegue encontrar Haruka, que está arrastando o Takeru ferido. Kengo explica que duas garotas estavam brigando no pátio da escola. Ele tentou parar a briga, o que resultou nelas se unindo e espancando o perdedor sem piedade. Depois, Jen tira uma caixa e diz a Takeru que dentro está seu Meikan. No entanto, quando ele ia olhar, Jen percebe o helicóptero chegando e corre para o diretor. Logo depois, Akaya chega ao escritório de Minorin e ela lhe fecha a porta. Mais tarde, ele chama todos os membros da Venus e diz a Minorin que eles vão se juntar à escola como alunos de intercâmbio. O verdadeiro motivo da chegada de Akaya e dos outros é que acreditam que alguém na escola quer reviver o Yamata no Orochi. Minorin começa a rir ao ouvir sua tagarelice, mas ele acredita que tudo é verdade. Ele acrescenta que nos últimos 2 anos, elementos próximos à montanha espiritual Amenohara mostraram grandes anormalidades, o que os faz crer que pode haver uma besta divina em Tenbi cujo selo já foi quebrado por alguém. Ao mesmo tempo, Jen chega junto com Ig e Tomoka. Ele começa a confrontar Akaya e pergunta o motivo de sua aparição repentina. Akaya responde que prefere não lutar com ele, pois ele ensinará os alunos de agora em diante. Ele grita com ele, avisando que todos eles são a primeira geração de Meikan Kai. Simultaneamente, Furin aparece e Akaya a cumprimenta respeitosamente. Isso é o suficiente para o presidente nerd do conselho estudantil se apaixonar por ele. Ele pergunta a Furin se ela convidará Venus para Kankaebu, e ela concorda. Os outros membros de Venus começam a seguir Akaya e Celia cumprimenta Takeru, chamando-o de garoto fofo. Takeru fita as garotas que passam, o que deixa a amiga de infância furiosa. Depois que eles saem, Gen informa os alunos que Akaya é membro da primeira geração Meikan Kai junto com os professores desta escola. Depois que todos se reúnem na sala do clube Meikan Kai, Yuiko pede a todos os novos membros que se apresentem. As gêmeas começam e se apresentam como Araru e Huru. Medea e Celia se apresentam também e Kengo pensa que já viu Celia em algum lugar antes. Finalmente, Ming se recusa a se apresentar a alguém inferior e diz que não pretende se aproximar de fracos. Medea lhes diz que é verdade, já que o grupo deles realiza missões na situação mais perigosa, e o que os Meichinkai estão fazendo é brincadeira de criança em comparação. Azuki perde a calma e lhes diz que, embora Venus seja um grupo de elite de vários países, ainda não demoraria muito para ela vencer alguém como a Ming. Isso as faz discutir, e Azuki prefere resolver isso com uma batalha. No entanto, Yuko revela que ter batalhas dentro do Meichinkai é proibido. Então elas terão que decidir isso por meio de esportes. O esporte escolhido é 3 contra 3 no vôlei de velocidade. Eles jogarão a partida até os 15 pontos, e se ambas as equipes estiverem empatadas em 14 pontos, então quem marcar mais 2 pontos primeiro vence. Enquanto isso, Naru, Kodama e Kimi estão vestidas de líderes de torcida e torcendo pela equipe Meichinkai. Os rapazes, com sua mentalidade de garotos, começam a encarar as líderes de torcida, e o jogo finalmente começa. Azuki saca a bola e Ming contra-ataca usando poderes elementais. Haruka tenta impedir, mas os poderes elementais acabam por feri-la. Ela fica furiosa e decide levar o jogo a sério. O jogo prossegue e ambas as equipes conseguem marcar 14 pontos. Aki revela que quem conseguir marcar mais 2 pontos vencerá a partida. Takuro então se lembra das apostas que haviam feito antes do jogo. Se a equipe Venus perdesse, eles se juntariam a Meichinkai e se Meichinkai perdesse, então parariam as atividades por um semestre inteiro. Furin parece preocupada, mas Akaya lhe diz que os olhos de todos estão cheios de energia. Venus nunca conheceu pessoas que possuam os mesmos poderes que eles, o que lhes permite aproveitar a partida ao máximo. Ming lhes diz que seus poderes podem ser decentes, mas a partida terminará em breve. Ela acerta a bola no teto e os destroços que caem assustam Azuki, e ela acaba perdendo a bola. Celia faz o próximo saque e Haruka mal consegue evitar que a bola toque o chão. Azuki pede a Chacha para aumentar a bola, e ela a chuta com força total, permitindo que Meichinkai empate o jogo novamente. Medea decide terminar o jogo com este saque final e começa a juntar a água ao redor da área usando suas habilidades elementais. Haruka saca sua Maken e decide enfrentar a habilidade de Medea de frente. A colisão entre as habilidades começa a destruir o ginásio, e o perdedor acaba correndo para dentro para salvar Haruka. Após a explosão, Celia percebe Takuro em cima dela. Ela percebe que Takuro deve tê-la salvado, e ela lhe dá um grande abraço. Medea o agradece por salvar Celia também, mas a partida ainda permanece indecisa. No entanto, segundo Yuko, ambas as equipes devem ser capazes de reconhecer as habilidades uma da outra agora. Após o jogo de vôlei, Aki tira uma fotografia de grupo dos membros dos grupos Meichinkai e Venus. No dia seguinte, Tamaka apresenta Celia à turma.
Todos os rapazes a reconhecem como a famosa ídolo, exceto Takuru, que continua tão alheio como sempre. A primeira coisa que Celia faz é tirar uma foto de Takuru e começar a se aproximar dela. No entanto, Naru intervém e diz a Celia que ela é a noiva de Takuru. Celia começa a encurralar Naru perguntando sobre a data em que se casarão e também sobre o número de filhos que ela deseja. Como ela ainda não pensou em nada, Celia decide virar namorada do Takuru. Naru começa a emburrar, mas Kengo a avisa que Takuru não vai durar muito, já que todos os garotos sedentos da turma vão atacá-lo. Por outro lado, Huru e Eruru estão na aula, ocupadas tricotando cachecóis. Algumas garotas a cercam e começam a perguntar sobre suas vidas. Kimi e Kodama notam que as membros da Vênus são muito populares entre os alunos e se adaptam bem. Enquanto isso, na aula de educação física, Garrett faz um salto impressionante e todos os colegas começam a elogiá-la. No entanto, seu recorde é facilmente quebrado por Azuki, que é a próxima. Infelizmente, Ming acaba roubando a cena com seu movimento impecável no ar durante o salto. Por outro lado, Medea e Haruka estão ocupadas fazendo curry na aula de culinária. Medea revela que cozinhar é a única coisa em que ela é boa e estraga todo o resto. Isso se confirma quando ela queima o prato. E a Kaya, a professora delas, as ignora e vai provar os outros pratos. Mais tarde, Medea comenta como os alunos desta escola têm habilidades especiais, mas ainda vivem uma vida normal, ao contrário de Vênus, que corre o mundo como idiotas, cumprindo inúmeras missões. Haruka responde que este lugar é o paraíso deles, e diz a ela que os membros de Vênus também devem aproveitá-lo à vontade. Em seguida, Takuru está sendo tratado por Aki depois de ter sido espancado pelos garotos desesperados. Aki tenta procurar curativos no armário. Ela perde o equilíbrio e acaba caindo em cima do Takuru. Mais tarde, todas as membros da Vênus estão reunidas, e Ming não consegue acreditar que Celia se apaixonou por um esquisito como o Takuru. Eruru pergunta a Celia se ela vai confessar seus sentimentos, e ela responde que um encontro é tudo o que ela quer por enquanto. As membros da Vênus decidem ajudá-la e começam a investigação. Elas descobrem que Takuru é um cara de aparência comum, cujo tipo é uma mulher com grandes talentos. No entanto, o principal problema para eles é manter as outras 3 garotas que o perseguem sob controle. No dia seguinte, Takuru senta-se à sua mesa e encontra uma carta de amor. Ele consegue escondê-la, mas Kengo fica um pouco desconfiado. Mais tarde, Naru aparece e ele começa a zombar de Takuru por ter uma noiva fofa, além das outras 3 garotas apaixonadas por ele. Ele consegue escapar e começa a ler a carta no banheiro. A pessoa que escreveu a carta quer que ele a encontre no estacionamento da escola depois das aulas. No entanto, mal sabe ele que Kengo está sentado na privada ao lado dele e ouve tudo. Ele faz o que qualquer homem lógico faria e informa sobre a carta de amor às garotas apaixonadas por Takuru. Kodama pensa que é uma farsa, mas Haruka parece um pouco preocupada e não sabe o que fazer. De repente, Furin chega e diz a Haruka e Kodama que muito lixo apareceu atrás da torre do relógio e o trabalho deles é investigar. Depois que as aulas terminam, Kengo percebe que Takuru já saiu para encontrar a garota que lhe enviou a carta. E Naru vai procurar Takuru e nota sacolas cheias de lanches jogadas no chão. Há várias outras sacolas, e todas a levam a um boneco que se parece com Takuru. Ela de alguma forma o confunde com Takuru, e os gêmeos sentem pena por enganar uma garota tão inocente. Então, Takuru chega ao ponto de encontro e ninguém aparece. Ele começa a pensar que Kengo pode ser o culpado, e que o fez para o humilhar. Quando Takuru está prestes a ir embora, Celia chega e o leva para sair, revelando que ela é a garota da carta. Ambos desfrutam de algumas bebidas, e no caminho de volta, ela o leva a um prédio com aparência suspeita. Celia diz a Takuru que quer ficar sozinha com ele, e o rapaz desesperado concorda sem pensar 2 vezes. Por outro lado, Haruka e Kodama vão verificar o lixo e notam Ming de olho neles. Enquanto isso, assim que Takuru entra na casa, uma cadeira aparece e restringe seus movimentos. De repente, Naru se junta a Haruka e Kodama. Ela parece confusa sobre o motivo de Takuru não se mover e fica chocada ao ouvir que a coisa que ela tem carregado não passa de uma boneca. Ming parece feliz que todos os alvos vieram até ela por conta própria, pois isso facilitará as coisas para ela. Surpreendentemente, Kodama usa seu Shikigami e rouba informações secretas sobre os planos deles de Ming. Haruka lê e descobre que Celia e Takuru podem estar fazendo algumas tramóias no quarto secreto. Ela fica enfurecida e corre para o lugar onde Takuru está trancado. Ming tenta impedi-la, mas Kodama a segura. Haruka e Naru finalmente chegam à casa assustadora e tentam abrir a porta. Contudo, a porta parece ser mais resistente do que esperavam, e não tendo outra escolha, Naru usa seu Maken para quebrá-la. Lá dentro, eles veem Takuru forçado a sentar na cadeira e assistir Celia cantar suas músicas na frente dele. De volta em casa, Haruka parecia aliviada, pois eles se preocuparam à toa. Tudo o que Celia lhe fez foi forçá-lo a um show solo. Enquanto isso, Takuru está deitado na cama, ainda se perguntando por que não se apaixonou por Celia, embora ela seja popular, fofa e atenda aos requisitos do tamanho de talento que ele desejava. Kengo convoca uma reunião com todos os garotos presentes na Academia Tenbi. Ele diz a todos os garotos que são vítimas de injustiça e que terão que tomar uma posição.
Kengo entrega inúmeras assinaturas de garotos que querem que as aulas de natação de meninos e meninas aconteçam no mesmo dia. Yuka menciona que as meninas podem ficar insatisfeitas se atenderem aos pedidos deles, mas Kengo estava preparado e mostrou um desafio de batalha dos meninos para as meninas. A batalha que eles querem fazer se chama a Batalha de Montaria Aquática. Nesse momento, Haruka chega na sala e surta ao ouvir que Furin aprovou o pedido dos meninos para uma batalha. Ela diz a Haruka que não há necessidade de pânico, pois a escola sempre usa um concurso para decidir as coisas. Furin pergunta a Haruka se ela tem medo de vencer uns garotos do primeiro ano, e ela discorda. Com isso, as garotas de Makinkai estão prontas para lutar contra os meninos. O dia da batalha finalmente chegou. Todas as garotas estão se preparando para participar da batalha. Yuyuko diz a Furin que a Akaya também vai participar da batalha de montaria aquática, e o humor dela melhora instantaneamente. Enquanto isso, Kengo e Takeru decidiram espiar o vestiário das garotas usando uma escada. No entanto, calcularam mal e ficaram a centímetros do paraíso. Usuya diz a Kengo e Takeru para se abaixarem, pois a batalha aquática vai começar. De repente, Kai chega e começa a sacudir a escada para forçá-los a descer. Ele pergunta por que Kengo e Takeru não vão, mesmo com a batalha prestes a começar. Kengo revela que Azuki está entre as que se trocam, o que faz Kai repensar suas palavras. Kengo ainda o informa que Usuya tem um Maken que faz o corpo e a presença das pessoas sumirem. A mente de Kai começa a mudar, mas Usuya revela que só pode fazer o corpo desaparecer, não a presença. Todos os sonhos estão perdidos, e Kai se afasta em frustração. Finalmente a batalha está prestes a começar. Furin e Yuyuka estão a comentar e explicaram que as equipas, tanto a feminina quanto a masculina, precisam tirar a faixa da cabeça do adversário. A última equipe que permanecer com a faixa vence. Minori e Ming começam a reclamar por estarem no fundo, mesmo sendo claramente mais bonitas. Yuyuko revela que ambas ficaram em sexto lugar na lista feita pelos rapazes da escola. Elas deixaram isso de lado e ficaram motivadas instantaneamente. Kimi percebe que Yuyuko está a mentir e o nome delas não está em lugar nenhum. Ela diz a Kimi que às vezes é importante mentir para motivar os competidores. A estratégia que Kengo propôs antes do jogo era para todas as equipes ganharem o máximo de tempo possível. Até esse momento, Takeru avançará e eliminará uma equipe. A equipe que ele precisa escolher é a de Nanaho, já que ela não lutará contra o próprio noivo. No entanto, eles não poderiam estar mais enganados, pois Nanaho também leva o jogo a sério. Takeru começa a ter dificuldades e decide usar o truque sujo que Kengo havia lhe contado antes. Ele a puxa para perto e lhe diz algo. Isso faz Nanaho perder o foco, e Takeru rouba sua bandana. Depois, Haruka pergunta a Nanaho sobre o que aconteceu. Ela respondeu que Takeru comentou sobre seus braços e como eles engordaram, o que fez Nanaho perder o foco. Todas as garotas começaram a zombar de Takeru, mas com isso, as garotas perderam uma de suas equipes. O fã-clube de Kodama se vira contra ela e informa a Kodama que todos preferem as menores. Isso a irrita, e ela os ataca com seu elemento, fazendo a equipe deles cair na água. Agora, meninas e meninos perderam uma equipe. Kodama os repreende pela grosseria quando de repente Kengo chega e rouba sua tiara. Em seguida, Takeru e Haruka se encontram frente a frente. Takeru sabe que não tem chance de vitória, pois Haruka é bem mais talentosa que ele. Por essa razão, ele decide recorrer a um truque, como antes. Haruka se envergonha e o arremessa, mas descobre que ele levou a tiara dela. Como os espectadores não conseguiam ver nada do que aconteceu, a gerência repetiu a cena e descobriu. E Takeru pegou a faixa dela enquanto era socado por ela. Enquanto isso, Azuki está lutando com Kai e a altura dele dificulta que ela roube a faixa. Ela decide chutar o estômago dele com força total, e o gigante começa a cair em cima da equipe deles. Felizmente, Celia chega e rouba a faixa dele antes que ele afunde completamente. Azuki parece feliz por vencer o Brutamontes mais uma vez, mas de repente a Kaya chega e rouba a sua bandana também. Agora, apenas 2 equipes femininas e 3 equipes masculinas permanecem. A Kaya decide lutar contra a Ki. Takeru e Kengo avançam para ajudar a Yaka, mas Celia entra no caminho deles. Eles tentam atacá-la de ambas as direções, mas Celia usa sua força para levantar os 2 perdedores no ar ao mesmo tempo. Eles conseguem voltar para seus cavalos, mas acabam admitindo a força bruta que Celia tem. Por outro lado, a Kaya e a Ki começam a lutar no ar, usando seu elemento para roubar a bandana. A Ki pousa em seu cavalo, e a Kaya consegue roubar sua bandana enquanto está na cabeça de Minori. Ela fica furiosa e a joga na água. Com isso, só a Celia resta, junto com a dupla culta. Kengo avança e tenta atacar, mas ela o joga fora facilmente. No entanto, ele consegue remover o maiô dela, o que revela o traje que ela está usando por dentro. Todos os meninos começam a curtir a vista à frente deles, com apenas Takeru restando. Madea usa suas habilidades aquáticas para se mover rapidamente em direção a Takeru, mas ela de repente nota Minerva parada lá fora. Isso a faz parar por um segundo, o que resulta em Celia voando em direção a Takeru. Ele consegue pegá-la e remove a faixa de cabelo enquanto ela está distraída. Com isso, os meninos são oficialmente os vencedores da batalha aquática. Depois, Madea revela que Minerva chegou e que precisam cumprir a missão que lhes foi atribuída. Após a longa e última batalha, o primeiro dia de aulas de natação mista chegou. Infelizmente, todas as garotas pediram a Usuya para esconder seus corpos usando seu Maken.
Os meninos só veem respingos aleatórios na piscina. Takeru e Kengo estão deitados, pensando em como vencer o calor. De repente, Takeru vê uma linda garota na janela. Ele conta a Kengo sobre a beleza de cabelos prateados, mas ela não está em sua lista. Por outro lado, Haruka está a desfrutar de um gelado com Kimi e Nanaho, o que a faz lembrar da sua infância, quando comia gelado com Takeru. Kimi informa que Furin tem agido de forma estranha desde que Akaya partiu. De repente, Furin chega e diz às três para não se esquecerem dos seus deveres. Depois, ela os informa sobre a nova integrante de Vênus que acabou de chegar à escola deles. De repente, Minerva se apresenta e lhes diz que é uma integrante de Vênus que acabou de chegar. Minerva pula do telhado e se teletransporta para o chão, impressionando Kimi e Nanaho. Furin questiona Minerva sobre o motivo de ela manter os olhos fechados. Minerva responde que os mantém fechados por diversas razões, e uma delas é a própria força do seu elemento. Em seguida, ela abre os olhos, o que faz com que as camisas de Haruka e de Furin revelem o plano deles. Desta vez, Furin está usando um de sapo e recebe um elogio de Nanaho. Por outro lado, a dupla desesperada ainda tenta encontrar a garota de cabelo prateado quando ouvem falar de uma briga entre duas pessoas. Eles vão verificar e notam Otohime brigando com um cara com aparência de delinquente. Ele chama Otohime de menina do ensino fundamental, o que a irrita. Ela diz a ele que será perdoado se cair de joelhos e implorar por sua vida. O outro cara fica irritado e diz a Takeru para realizar uma batalha oficial entre os dois. Takeru concorda e a batalha finalmente começa. O cara usa seu Maken para puxar Otohime para perto de si, tornando mais fácil para ele vencê-la com os punhos. Ele tenta socá-la, mas Otohime de repente desaparece e usa seu próprio Maken. Ela começa a controlá-lo com uma boneca, e o informa que não importa o que tente, as regras de seu território são absolutas. Takeru se surpreende ao ver que nenhum se move. Gulken revela que o resultado da batalha já está decidido. Otohime pode criar seu próprio território e quem entrar nele é controlado por ela. Depois ela começa a punir o delinquente arrogante, quebrando lentamente seus braços e dedos. Takeru acha que ela está exagerando e decide intervir. No entanto, Otohime não planeia parar e acaba por fazer um boneco do Takeru também. Ele é forçado a ajoelhar-se à frente dela, mas não desiste. Takeru percebe que, mesmo que a oponente seja uma rapariga, ele não pode permitir que os fracos recebam uma surra unilateral. Ele usa toda a sua força e consegue desafiar o controle do boneco dela. Isso surpreendeu Otohime, que usou mais força no ataque seguinte, deixando Takeru inútil. Felizmente, Minerva chega, e a luta entre elas está prestes a começar. No entanto, Ayaka chega e impede a briga antes que ela se torne algo maior. Otohime se afasta após avisá-lo que, se ele não fizer bem o seu trabalho, ela irá reclamar com a avó, que é a chefe de Kimigari. No dia seguinte, Furin avisa Takeru que a contramedida que ele tomou antes causou dificuldades na escola. Ela também revela que o fracassado ainda não passou no exame de elemento, e se ele falhar mais uma vez, o clube o demitirá. Mais tarde, todos discutem o fato de que ele será demitido em breve, quando Minerva se junta à conversa. Eles dizem a ela que o exame de recuperação é amanhã e não há como um inútil aprender a controlar elementos em um dia. Minerva sugere que a melhor forma de aprender rápido é realizando um acampamento de treinamento. Depois eles convidam Minerva para o dormitório e ela se empolga ao ver a situação. Todos desistem do perdedor e Kengo acaba sendo o único que o leva para fora para praticar. Depois que os meninos saem, Minerva pergunta às garotas restantes sobre quem elas gostam. Kodama é a primeira a responder à pergunta dela e ela as informa que amava uma pessoa. Mesmo que se encontrem novamente, não há como ficarem juntos. Depois é a vez da Haruka, mas todos facilmente percebem que a pessoa de quem ela gosta é ninguém menos que o Takeru. Enquanto isso, Kengo está ajudando o Takeru a treinar, mas o fracote mal consegue mover uma garrafa vazia usando seu elemento. Kengo percebe que pode haver algo em sua mente e pergunta a Takeru se não ter conseguido parar a batalha ainda o incomoda. Ele diz ainda a Takeru que, se ele acredita que algo está certo, não precisa se conter e deve seguir em frente. Takeru ficou surpreso ao ouvir algo importante vindo da boca de Kengo, pela primeira vez. Por outro lado, Inaru começa a dizer que seu sonho é casar com Takeru e morar numa grande casa branca, junto com seus 3 filhos e 2 filhas. Depois que terminam a conversa das meninas, Kodama decide ir verificar os meninos enquanto Haruka e Inaru começam a preparar comida para todos. Finalmente, depois de praticar o dia todo, Takeru percebe que controlar a respiração com um elemento aumenta o controle que ele tem sobre um elemento. Com essa estratégia, ele consegue fazer a garrafa cair no chão. Enquanto isso, Kodama, que está indo verificar os meninos, percebe alguém a seguindo. Surpreendentemente, é Minerva, e Kodama se surpreende ao saber que ela vê seu Shikigami. Já os membros de Vênus perguntam a Ayaka por que deixou Minerva confrontar Kodama sozinha. Ele revela que Kodama tem uma pista sobre o que o chefe de Kimigari quer. Ele também pergunta às garotas se elas estão gostando da vida escolar, e todas elas parecem estar se divertindo. Ayaka parece feliz em saber sobre o que elas sentem em relação à vida escolar. Enquanto isso, Minerva revela que Vênus recebeu ordens para trazer Kodama para Kimigari, já que sua existência pode quebrar o selo de Amanohara.
O Shikigami tenta atacar Minerva, mas ambos são facilmente dominados por ela. Isso enfurece Kodama e ela decide enfrentar a Vênus inteira sozinha. No entanto, Minerva recua e diz a Kodama que não quer lutar com ela agora, pois também está interessada na força oculta de Takeru. No dia seguinte, Takeru consegue jogar a garrafa no chão e passa no teste de recuperação. Com isso, ele está no clube novamente e não será demitido. No dia seguinte, Jen está finalmente fundindo um Maken no corpo de Takeru. No entanto, ele parece confuso, pois o Maken desaparece em seu corpo. Geno informa de que existem dois tipos de Maken e que os tipos internos dependem muito da afinidade. Eles são muito raros, pois apenas pessoas com a afinidade certa conseguem usá-los. No entanto, o único problema é que ele não pode usar seu Maken a menos que o oponente ative o dele. Após sair do escritório do diretor, Takeru decide que precisa estar pronto caso algo como o incidente Otoahime aconteça novamente. Mais tarde, Takeru diz a Kengo que, segundo Haruka, terão um acampamento de verão onde os alunos praticarão controle elemental e aprenderão novas técnicas de Maken na areia branca, no belo oceano à frente. Também poderão se banhar num banho ao ar livre na floresta. Mais tarde, Furin convoca uma reunião e informa que todos devem pagar a própria participação no acampamento de verão. O motivo dessa mudança repentina é o desperdício do orçamento do clube em coisas inúteis pelos membros. Vendo que todos começam a se opor a essa decisão, Yuka abre o livro de contas e revela a todos o orçamento que é desperdiçado em lanches inúteis, mangás, fantasias, álbuns de fotos explícitos e bonecas. Dito isso, todos percebem que são eles a razão por trás desta nova política. Ao saírem, Kengo nota Minori a colocar um cartaz no quadro de avisos da escola. Ela os informa que uma amiga dela pediu para espalhar o cartaz. Eles o leem e percebem que é um cartaz para um trabalho de meio período. Inao percebe que esta pode ser a forma como os membros do clube podem resolver o problema do dinheiro. Mais tarde, Azuki está a caminho do café onde trabalha e nota a enorme fila de clientes. Ela pega o panfleto de um dos clientes e percebe que todos os bobalhões do seu clube decidiram se juntar ao café também. Azuki entra e tudo o que vê é um monte de empregadas servindo os clientes. Ela pergunta ao gerente sobre isso e ele responde que são temporárias em meio período e que é bom para o café, pois estão atraindo muitos clientes também. Depois de se trocar, Azuki encurrala Takeru e o questiona sobre a situação toda. Ele responde que essa é a única maneira para os membros do clube arrecadarem dinheiro para o acampamento de verão. Em seguida, Kengo informa a Azuki que há um cliente que quer vê-la especificamente. Ela sai e percebe que o cliente é ninguém menos que o Fortão Kai. Mais tarde, Azuki dá uma olhada ao redor e vê Kodama dominando completamente os clientes, Inao participando de um concurso de comida, e Haruka atuando como uma empregada desajeitada. Depois ela ouve alguns sons da cozinha e vê Chacha e Kimi a fazer um gelado de 20 bolas. Enquanto isso, Takeru vai tirar os pedidos e percebe que Minori, Jen e Aki são os clientes. Os gerentes chegam e informam que ele é o amigo deles que pediu a Minori para distribuir os panfletos mais cedo. A gerente Catherine diz a Takeru que a única razão pela qual ele está na sua posição atual é tudo graças aos seus amigos. Depois que ele sai, Takeru diz aos três o quão invejoso ele se sente, considerando que eles se tornam o corpo docente da escola depois de serem amigos como estudantes. Isso lembra Jen de outro amigo que eles tinham, mas Minori diz a ele para não se lembrar disso, pois está tudo no passado. Mais tarde, o número de clientes só aumenta, e todos se mantêm ocupados atendendo a todos. Takeru nota que o gerente parece atordoado, e ele responde que é a primeira vez que seu café tem tantos clientes num só dia. Enquanto isso, Inao está levando um pedido à mesa e esbarra acidentalmente num cliente. Haruka percebe o ocorrido e tenta ajudá-la, mas logo vê que Takeru já resolveu, e ele também a anima. Ver isso deixa Haruka um pouco triste. De repente, Chacha aparece e revela os talentos de Haruka na frente de Takeru, como uma piada. Por outro lado, Kodama traz Omurice para os membros do seu fã-clube e escreve algo nele. Os membros do clube pensam que ela escreveu Flatboard, mas ela claramente escreveu Amor. Isso a deixa furiosa, e ela ataca os pobres fãs com raios. Mais tarde, Azuki pergunta a Takeru se Haruka ainda está distribuindo panfletos, pois está ficando mais difícil lidar com os clientes na ausência dela. Takeru sai correndo imediatamente para procurar Haruka. Enquanto isso, ela está numa ponte de pedestres e está sendo monitorada por Otohime. De repente, uma pessoa misteriosa a ataca, e ela consegue desviar. Haruka ativa seu Makin, e a luta entre esses dois começa. O oponente metralha o carro onde ela está, resultando em sua explosão. Haruka usa a fumaça a seu favor e o ataca com sua espada. Surpreendentemente, ele consegue bloquear o ataque dela e está prestes a revidar. Felizmente, Takeru chega no momento exato e arremessa a outra pessoa ao chão. Ele começa a ser dominado e tenta usar o seu Makin. No entanto, ele não consegue ativá-lo, já que o oponente ainda não está utilizando o seu Makin. O inimigo acerta Takeru com um ataque brutal, deixando-o completamente inútil. Haruka se prepara para encará-lo quando, de repente, Azuki aparece do céu e chuta o inimigo com seu Makin.
Isso é o suficiente para derrotar o inimigo, e sua máscara se abre, revelando o rosto do inimigo. Surpreendentemente, é o gerente da loja, mas ele não se lembra de nada do que aconteceu. Jen explica aos alunos que Kamigari tentou dominar a Academia Tenbi há alguns anos. O grupo de Jen usou seu Makin para lutar, enquanto muitos dos alunos acabaram sendo controlados por eles. Por outro lado, Otohime parece desapontada que o gerente não causou tanto dano quanto esperavam. De repente, Kikyo chega e avisa o avô para chamá-la também. Ela planeja se juntar a Otohime e concretizar o plano delas. Haruka se lembra de uma memória passada onde um menino se afogava num lago. Haruka não sabia nadar, então tudo o que podia fazer era pedir ajuda. De repente, Takeru veio correndo e pulou na água, apesar de também não saber nadar. Ele eventualmente consegue salvar o menino, o que é uma das razões pelas quais Haruka quer se tornar forte como ele. Mais tarde, Kodama diz a Takeru que Haruka não veio à escola hoje. Ela saiu bem cedo de manhã para cuidar de alguns trabalhos do conselho estudantil, mas não assistiu a nenhuma aula. Pelo caráter dela, ela não é de faltar às aulas. Kodama pede a Takeru que procure primeiro no campus da escola e pede para não contar aos outros membros do Makinkai, pois só se preocuparão. Ele começa a andar pela escola procurando Haruka quando ele encontra Inaru. Ela coloca um amuleto protetor na gravata dele. Ela pediu desculpas por não o ter protegido antes, quando ele brigou com o gerente. Ela ainda lhe diz para sempre ficar ao lado dela ou da Haruka. Enquanto isso, todo o corpo docente da escola está reunido no escritório do diretor e Jen fala sobre como o tempo passou rápido. Eles costumavam ser membros da Makinkai e agora o professor que os guiava tem um filho na Makinkai também. Aki também destaca o fato de que a atual Makinkai é levada para a batalha contra Kamigari da mesma forma que eles foram. Isso faz Minori pensar que o professor deve ter antecipado isso e enviado seu filho para estudar nesta escola. Takeru ainda está ocupado perambulando pela escola, e ele encontra uma menina que lhe diz que Kamigari capturou Haruka. Ela diz a Takeru para ir sozinho à ponta de Amanohara, e a menina desmaia depois. Ele corre o mais rápido que consegue, e finalmente chega à ponta de Amanohara, onde Kikyo o espera. Otohime informa a Takeru que ela se vingará por tê-la envergonhado na última batalha. Além disso, ela o aconselhou a ouvir o que eles têm a dizer, e Haruka só se machucará, pois já está no território do poder de Otohime. Ele começa a ficar furioso e pergunta a Kikyo sobre o propósito de usar sua força. Ela responde que é para proteger seu orgulho, pois os fracos sempre servem à pessoa que é mais forte que eles. Takeru diz a ela que também quer ficar mais forte e que a razão de sua motivação é ajudar os outros. Kikyo lhe concede a oportunidade de realizar seu sonho, derrotando-a e protegendo Haruka, que está aprisionada lá dentro. A batalha começa e Kikyo ataca imediatamente. O fracassado se surpreende ao constatar a imensa diferença de poder que existe entre os dois. Ele tenta se levantar, apenas para ser chutado no rosto novamente. Otohime diz a Haruka que eles estão apenas dando a Takeru algo que ele quer, o desejo de proteger alguém precioso que está sendo lentamente tirado dele. A razão por trás disso é para ativar seus poderes ocultos. Isso lembra Haruka da vez que Takeru perdeu alguém muito precioso para ele. Era a mãe dele. Um homem a atacou e ele tentou proteger a mãe, mas era um fraco naquela época também. Enquanto isso, Takeru está prestes a desistir, pois não chega nem perto da força de Kikyo. Ele finalmente se lembra de sua falecida mãe que lhe disse para se tornar poderoso. A razão que sua mãe lhe deu foi para não apenas se proteger com essa força, mas também proteger os outros. Essa memória o enfureceu, e ele quer ser poderoso. O símbolo na rocha começa a brilhar e a ponta de Amanohara a reluzir. Kodama também consegue ver da escola e ela teme o que está prestes a acontecer. Kodama pede a um de seus Shikigami para ir investigar o fenômeno que ocorre em Amanohara. Uma enorme quantidade de elementos começa a sair da montanha, o que parece a energia maligna da besta sagrada Yamata no Orochi. O elemento começa a ser engolido por Takeru e ele começa a voar. Otohime, que está observando tudo, conclui que o Blood Pointer está absorvendo os elementos pela boca. Isso fará com que Takeru enlouqueça até que seu corpo se quebre completamente. O Shikigami, que está a caminho da montanha, é atacado por Takeru. Otohime informa Gouken que a organização deles irá assumir o controle de Tenbi, mais cedo ou mais tarde, e Takeru pode se encarregar de todos os inimigos. Ele finalmente chega à escola e encontra Cha-Cha e Kimi. Ele os ataca sem hesitar, mas Kodama e Azuki, por sorte, salvam os dois. Takeru começa a voar e se move lentamente em direção a Azuki e aos outros. Todos ficam surpresos ao vê-lo voar e pensam que ele está possuído por algo maligno. Decidem pará-lo à força, mas um único ataque de Takeru é o suficiente para fazê-los repensar a decisão. Enquanto isso, Otohime está curtindo o espetáculo de sua base secreta. Gouken a informa que talvez a linhagem de Takeru seja próxima à deles, considerando como seus poderes funcionam. Essa afirmação irrita Haruka, e ela lhes diz que Takeru não é nada como as aberrações nojentas que eles são, pois ele é alguém que se sacrificaria para salvar os outros. O dia em que não pôde proteger a mãe do homem que desafiou o dojo deles, deixou uma grande cicatriz no coração. Por isso ele não suporta ver pessoas se ferindo em lutas, mesmo hoje.
Otohime se cansa do blá 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 sem sentido de Haruka e a pune torcendo seu corpo. De repente, alguém ataca a boneca de Otohime, libertando Haruka do controle. Venus faz sua aparição e diz a Haruka para voltar para a academia. Minerva, junto com as gêmeas, cria um espaço dimensional para ela se teletransportar de volta à academia. Depois que ela sai, Otohime começa a confrontar Venus, quando de repente, Ayaka também aparece. Ayaka diz a Otohime que ele não pode permitir que ela continue, pois suas ações farão com que percam a própria escola. Por outro lado, Takeru começa a absorver os elementos do ambiente e continua a ficar mais forte. Kodama informa aos outros que Takeru perdeu sua consciência e está agindo puramente por instinto. De repente, um portal surge no céu e Haruka emerge de dentro. Azuki percebe que Haruka sacou Murakumo e planeja confrontar o ponteiro de sangue de Takeru usando uma das 8 Miken. No entanto, o perigo é que, se ela de alguma forma falhar, tanto Takeru quanto Haruka serão arrastados para um enorme vórtice elemental. Haruka decide usar sua habilidade de caça-maldições para dispersar o elemento negativo que fez Takeru enlouquecer. Ela começa a luta atacando Takeru com uma de suas habilidades, mas ele consegue engoli-la. No entanto, absorver o imenso poder de Murakumo danifica seu corpo por dentro. Haruka aproveita esta oportunidade e ataca Takeru com sua lâmina. O poder de Murakumo purifica Takeru por dentro e remove toda a energia maligna que o controlava. Uma explosão súbita acontece e Takeru encontra Haruka deitada sobre ele. Todas as garotas chegam para verificar como estão, enquanto Haruka começa a ficar brava, mas começa a chorar de alegria por Takeru ter sobrevivido. Todos parabenizam Haruka por ter realizado essa proeza, mas logo são interrompidos por Kikyu, que chega acompanhada de alguns soldados. Ela diz a Takeru que ele possui o poder de entrar em Kamigari e lutar com eles. No entanto, Takeru rejeita a oferta dela na mesma hora, e diz a Kikyu que não deixará Kamigari fazer o que bem entender. Furin chega e concorda com Takeru, avisando Kikyu para não perturbar a paz na escola deles. Kikyu decide ir embora por agora, e aconselha Takeru a ficar mais forte até o momento em que se reencontrarem. Com essa aprovação superada, todos voltaram a viver suas vidas normais. Takeru começou a treinar para se fortalecer. Furin e Yuika continuam ocupadas com o trabalho do conselho estudantil, enquanto Azuki trabalha duro no café, e Kengo acompanha Kodama em suas idas às compras. Tudo isso foi sobre Takeru e suas lutas para obter uma Miken. Será que ele conseguirá ficar forte o bastante para lutar contra Kamigari? Comente Miken abaixo e nos diga. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais vídeos cheios de história.